Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Nosso Day News, dia 6 de fevereiro, a edição de fechamento. Vamos falar aqui sobre como foram hoje os fundos de investimentos imobiliários, os FIAGROS e os FIINFRAs, para a gente dar uma olhada como pode estar os nossos investimentos. Aqui no canal Dicionário do Investidor, o canal que mais traz informações sobre fundos imobiliários do YouTube. O roteiro de hoje, altas e baixas do dia, proventos anunciados e o Comenta Fundo. O Comenta Fundo, como sexta-feira não fiz aquela votação, hoje é um fundo imobiliário escolhido por mim, sugerido pelos membros do canal. Já já a gente explica isso. Vou pedindo a vocês para deixar aquele like e se chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal, vale a pena, muita informação para você. Aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, começar pelo índice dos fundos imobiliários da Bolsa Brasileira, que é o IFIX. O IFIX caiu 0,15%, continua ali entre 1.820 pontos, 1.800, 1.820 pontos, andando de lado ainda. Assim como as taxas de juros futuros estão andando de lado, oscilando para cima e para baixo, segurando ali, e a Selic se mantendo também, o IFIX está se mantendo. Não tá tendo nenhuma notícia nem positiva nem negativa, e simplesmente está andando de lado o IFIX. Entre os fundos imobiliários, de modo em geral, a maior alta foi o FINV11, subindo 18%, o EDFO11 subindo 7%, HRDF subindo 5,68%, RNDP, fundo de papéis do Banco do Brasil, subindo 5%, BLMC subindo 4,10%, também de papel, MFA11, é um FOF que investe tanto em ações, subindo 4%. Todos esses fundos são pequenos, com baixa liquidez, por isso a alteração tão grande nos preços. E a mesma coisa que para o lado das quedas. O EGIR 11 caiu 14%, o TICER 11 caiu 12%, HUCG 11 caiu 9%, CCRF 11 caindo 6%, PEMA 11 caindo 5%, PRSV 11 caindo 5%. Entre aqueles fundos imobiliários que participam do IFIX, BRCO 11 subiu 2,58%, XPCI subiu 2,33%, PLCR 1,70%, MCHF 11 1,50% e GGRC 1,49% e Viuru 1,48%. Interessante, né? Aqui nós temos o BRCO, que tem Americana subindo, o GGRC, que tem Americana subindo também, Viuru 11, que tem Americana subindo também. Muito, muito curioso. Fundos que apanharam bastante na semana passada, essa semana subindo. Já nas maiores baixas, RCRB 11 caiu 3%, MORI 11 caindo 3,35%, VSLH voltando a cair, tinha recuperado um pouco na sexta-feira, caiu 2,95%, LGSP 11 caindo 2%, VILG 11 2% e NSLU 11 caindo 2,38%. Entre os fundos imobiliários, o IAG, que informou proventos hoje, mas a data base dele é só amanhã, acho que já é uma estratégia para poder chamar o pessoal, subiu 0,68%. O EGAF11 subiu 0,63%, JGPX 0,41%, VCRA 0,33%, BBGO 0,24%, CPTR 0,23%. Pequenas quedas nos FIAGROS. Muito indexado ao CDI se mantém alto, pouca gente querendo vender e também pouca gente investindo. LSAG11 caiu 2,57%, chegando mais próximo do seu valor patrimonial. RURA 11 caiu 0,38%, RZAG11 caiu 0,21%, o Vigia 11 caindo 0,10%, o FGGA 11 caindo 0,10%, o NCRA 11 caindo 0,08%. Os fundos, até as quedas também foram poucas, caiu pouco, tirando o LSAG 11. Já os FIINFRAs, menor ainda a volatilidade, as altas todas bem pequenininhas, vou registrar aqui só o BODB11, meu querido BOD 11, chegando a 9,51 e pagou um provento bem robusto de 13 centavos, né?
subiu 0,21%, e a maior baixa foi RBIF 11, caindo 4,28%. Ele sempre está com muita volatilidade, esse RBIF, ou do lado de lá ou do lado de cá, sempre. Fonte de dados Status Invest. Proventos anunciados hoje. Hoje nós temos os proventos do quarto dia útil. Essa lista todinha anunciou proventos hoje. De Shopping Center, o SCPF 11, que é o Shopping Center Piedade, informou aí, não foi 5 centavos, é porque eu esqueci de aumentar as casas decimais. Foi 4 centavos e foi 4 centavos,6. Aí arredondou para cima, mas isso aí dá um dividend yield no preço atual de 0,91%, aumentou o provento 27%, o SCPF 11, PVP atual dele está 0,45, no mês passado estava 0,40. O CARI 11 anunciou que não tem proventos novamente, BLMR 11 anunciou 6 centavos e meio, que dá 1,03%, é o mesmo provento do mês passado, PVP atual 0,81, no mês passado estava 0,88, caiu bem nesse mês o BLMR, inclusive o Comenta Fundo hoje vai ser do BLMR 11. O BIM 11 formou 8 centavos, que dá um dividend yield de 1,04%. Eu confesso que quero ler o relatório para saber se o BIM 11 fez uma reserva ou não fez, mas mesmo assim foi um aumento de provento de 14%. O PVP atual dele está 0,84, no mês passado 0,83. Agora vamos para a sequência de lajes corporativas. O Brev 11 anunciou 64 centavos, dividend yield de 0,62%, caiu o provento 14%, PVP atual 0,83, mês passado 0,84. FATN 11, 90 centavos, dividend yield de 0,96%, caiu o provento 2,17%, PVP atual 0,93%. FLMA 11 informou 80 centavos, dividend yield de 0,62%, caiu o provento 21%, FLMA 11, PVP atual 0,80%, no mês passado 0,89%. O FLMA, gente, tem hotéis, e hotéis mais voltados para o turismo de negócio. E turismo de negócio, no período de férias, cai o movimento. Então, por isso, o rendimento provavelmente veio mais baixo por causa disso. FPNG 11 informou 65 centavos, 1% de dividend yield, o provento caiu 17%, PVP atual 0,78, anterior 0,80. FISC 11, até o fechamento desse programa, não tinha anunciado ainda o provento. Vou ficar devendo esse aqui, mas lá no Instagram vai ser publicada a tabela já completa se o FISC, caso tenha anunciado proventos, vai ser. O SJCT também anunciou que não vai pagar proventos esse mês. O NCRI 11, Fundo Imobiliário de Papel da Nave, base 10, informou um provento de 11 centavos, que dá um dividend yield de 1,10%, o PVP dele atual está 1. O IAG11, esse é um FIAGRO que anuncia proventos, não hoje, tá, gente? Ele anuncia, a data base dele é amanhã, mas anunciou hoje o provento de data base amanhã. Então, se comprar amanhã, recebe esses 17 centavos. O IAG11, 17 centavos, que dá um dividend yield de 1,65%. É de longe o líder em proventos dessa lista. Aumentou o provento 1 centavo em comparação ao mês passado, que dá 6,25%. E o PVP dele nesse mês está mais barato que o mês passado. Mês passado estava 1,07, esse mês está 1,04. Essa lista aqui, para vocês olharem com mais calma, vai direto para o meu Instagram daqui a pouquinho. Comenta Fundo. Como é que funciona o Comenta Fundo, pessoal? Vocês vão botar aí no comentários um fundo que vocês querem que eu comente, e aquele que tiver mais curtidas é o que eu vou falar amanhã. Preferência não seja um dos últimos que eu venho falando nos últimos dias aí nos Comentas Fundos, mas coloque aí que veja os comentários. Pode colocar o fundo que você quiser nos comentários. Se for algum, eu já linko com o último vídeo que eu fiz, tá? Para vocês. Se eu ainda não falei dele nos últimos 10 dias, e for o vencedor, eu faço o próximo vídeo. O de hoje é escolhido por mim, BLMR11, inclusive anunciou proventos hoje. Por que eu escolhi ele? Tem um Comenta Fundo só para membros e sai na segunda-feira. E no Comenta Fundo só para membros empatou 2 fundos imobiliários. Eu fiz de outro e agora estou fazendo esse outro aqui que vai para todo mundo para quebrar o galho, porque a gente não tinha nenhum Comenta Fundo na sexta-feira. Para começar, a BLMR vem caindo nesse ano 7,99%. Isso já é impacto do provento de janeiro e também do provento agora, que caiu de 7,5 centavos para 6,5 centavos.
Então, a gente vê aqui que ele anuncia provento sempre no quarto dia útil, que é hoje, e o pagamento é no 10º dia útil. O provento dele foi 6,5 centavos, também que o Fundos Explore arredondou para cima. Tá dando um dividend yield de 0,95 na cotação de lá de anterior. De hoje, dá um pouquinho mais de 1%. O valor patrimonial por cota está 7,74, porque os fundos que ele investe estão bem descontados também, e o PVP dele está dando 0,81. Se vocês olharem bem aqui os últimos proventos dele, ele teve vários meses consecutivos durante o ano de 2022 de 7,5 centavos. E agora caiu para 6,5 centavos, que é o que ele estava pagando lá no começo de 2022. Então, ele voltou para aqueles 6,5 centavos. Mas ele entregou um bom resultado nos últimos 12 meses de 14,17% nesse preço de hoje. É um bom resultado. O fundo teve início em 2020, é bem recente, depois da pandemia. Ele é gerido pela Blue Macau Gestora e administrado pela BRL Trust. Ele tem uma taxa de administração e de gestão de 1% e tem uma taxa de performance de 20% QCD e IPCA mais 3. Como ele teve um resultado ali, quando você vai ver de 14%, ele excedeu o IPCA mais 3. O IPCA foi 5, mais 3, 8. Teve taxa de performance calculada semestralmente, e isso impactou no último resultado. Inclusive, olhando o fluxo de caixa, mas antes de ler o fluxo de caixa, eu vou ler aquela parte que está lá em cima. Inclusive, a marca adicionada investidor está tampando ali. Mas fechamos o mês com 32 centavos por cota de reserva de lucros, que deverão ser distribuídos nos próximos meses. E não foram feitas novas alocações no fundo em dezembro. Não girou muita carteira. Mas, tanto que você vai ver que em dezembro, os ganhos de capital dele foi 0. Ele não girou a carteira. E provavelmente não gerou em janeiro também, que foi um mês de queda. Os dividendos recebidos foram 1.542.000. A receita financeira que vem de aplicações foi R$51 mil e R$81 mil veio de CRI. Ele tem CRI na carteira também. E teve as despesas totais de R$132 mil. O resultado do caixa foi de 1.541.000 e ele distribuiu 1.660.000. Então, distribuiu 120 mil a mais do que o resultado caixa, porque ele tem a reserva. Então, ele distribuiu um pouco da reserva nesse mês, um pouquinho da reserva também no mês passado. Na verdade, no mês passado foi bem mais da reserva, no mês anterior também. Mas ele se a gente olhar desde o início para cá, o resultado caixa, que é a primeira coluna aqui do meu lado, a primeira coluna aqui do meu ladinho, ele distribuiu 40.690.000 e o resultado caixa dele foi 41.546.000. Então, ele está com 900, quase 900 milhões, 850 mil reais de reserva de lucro e terminou, para ser mais exato, está aqui escrito embaixo, né? Reserva de lucro, R$834.671 de reserva. Pode-se dizer aí, metade do rendimento ele tem de reserva de lucro. Isso me chama atenção nesse fundo. A carteira dele tem o que ele chama de FIIs líquidos, são aqueles FIIs que eles compraram para girar mesmo, para ter resultado 82%. Tem os FIIs ilíquidos, que eles chamam de 10%, são fundos imobiliários que eles compraram para receber dividendos. Está com 4% investido em CRIs, pouca coisa, mas tem CRI na carteira. 1% em ações e 3% é o caixa que está em títulos públicos. Um FOF sempre tem que ter um caixa para ajudar no giro. As maiores posições deles aí, vocês podem ver que a maior posição, 12% dele, ele está alocado num outro fundo da casa, que é o BLMG11, 12%. O BTLG, 7%, XPLG, 7% e RBRL, 6%. As 4 maiores posições são fundos de logística. Então, ele está muito exposto a logística e depois vem os fundos de papel, CCRF11, BLMC11, MXRF11, JR, aí vem lá as corporativas, vem papel de novo, vem lá mais um pouquinho de logística. E tanto que quando a gente olha aqui, como é que ele está dividido, ele tem apenas 33% em recebíveis, o resto tudo, que dá 67% dele, é tijolo. Então, ele tem uma carteira com muito tijolo, a meu ver, pensando num prazo mais médio, longo prazo, pode sim performar bem, principalmente se os tijolos voltarem a ter bons preços.
39% é o setor logístico, com exposição ao setor logístico grande, setor de varejo 2%, renda urbana 4%, lajes corporativas 15%, 7% outros setores. E já falando apenas dos CRIs, aquela pequena carteira de CRIs, 81% são CRIs do setor logístico e home equity 19%. Então, muita coisa exposta ao setor logístico. Pessoal, esse é o Comenta Fundo. Coloca nos comentários o fundo que vocês querem que eu comente amanhã e aquele que tiver mais curtida será o escolhido. Vamos encerrando o programa por aqui. Vou pedir para vocês deixar aquele like. Se você não é inscrito, esse trabalho todo merece uma inscrição para você começar a se inscrever aqui no nosso canal. Quem sabe a gente chega aos 100 mil inscritos no YouTube. Daqui uns 3, 4 anos. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!